Boa tarde a todos. Estamos aqui para, infelizmente, a última palestra da sétima semana de Engenharia Elétrica. Hoje nós estamos aí com o professor Edis, que vai falar um pouco sobre metrologia para a gente. E agora eu vou me apresentar, né, um pouquinho, que alguns já devem me conhecer, mas outros não. Me chamo Rafael, sou aluno do 10º período de Engenharia Elétrica da Universidade Veiga de Almeida. Com relação ao I3E, o ramo estudantil, né? Eu sou um dos 12 membros voluntários criadores aí do ramo, e hoje eu estou como secretário do ramo estudantil. Na minha experiência profissional, eu já estou desde 2013 trabalhando no setor, né, elétrico, atuando na área de adequação predial, elétrica, no caso. E hoje em dia estou participando de análises preventiva, preditiva e corretiva de quadros elétricos e sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? O nosso PDA, que a galera conhece. Antes de tudo, tenho umas informações aqui que a gente, do ramo, precisa ressaltar, que para fazer essa edição, né, da sétima semana de Engenharia Elétrica, nós do ramo estudantil 13 a UVA, e seus grupos de trabalho, né, que nós temos o PES-UVA e o IUVA, que foram convidados para fazer parte dessa organização e coordenação dos eventos. E, caso vocês queiram saber mais, né, sobre o nosso ramo, o nosso capítulo PES, que é o Energy Power Society, e o WI, que é o AMA Engenharia, entre em contato conosco aí pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o que vocês puderem achar aí. Provavelmente já deve estar saindo aí no chat os links. E também ressaltar que a partir de mês que vem, nós vamos fazer uma chamada aí para os novos membros do ramo estudantil, para quem se interessar, é só ficar ligado aí nas nossas redes sociais que sairá um anúncio brevemente. Como eu já disse, né, nossa palestra será sobre metodologia com o nosso queridíssimo professor Edísio, né, que ministra várias matérias lá no campus UVA Tijuca. E queria agradecer ao pessoal aí que deixou esse tempinho para assistir a essa palestra. E como vai acontecer ela? Ela terá 1 hora, mais ou menos, 1h10 de apresentação do nosso professor aí, e 20 minutinhos para a gente ter as perguntas e considerações finais. Agora eu vou deixar com vocês com o nosso professor Edísio. Mestre, fala um pouquinho sobre você, sobre sua carreira profissional, e quando tiver à vontade, pode iniciar aí a sua apresentação. Muito obrigado, Rafael. Inclusive, muito obrigado pelo queridíssimo, né? Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, né? E eu começo aí cumprimentando os presentes, agradecendo amplamente ao ramo do I3E da Veiga, a todos que participam, à organização, agradecendo muito pelo convite, né? Para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Eu queria deixar aqui também um afago especial para todos os professores do curso de Engenharia Elétrica, porque são não só colegas de profissão, mas são pessoas com quem a gente aprende o tempo inteiro, todo dia, né? E eu acho que a realização da Semana de Engenharia nesse formato mostra que vocês também já assimilaram o novo normal, assim como nós temos feito coisas diferentes na nossa atividade docente, né? Eu sou Edísio, sou engenheiro eletrônico de formação, né? Tenho doutorado em engenharia elétrica. Trabalho aí no ramo educacional como professor, já são 12 anos, tá? Como pesquisador do Inmetro são 10 anos. E, bom, vou fazer aqui uma apresentação breve para vocês, sucinta,
falar um pouquinho sobre coisas da metrologia, né? O que é a metrologia, como funciona, para que serve. Vou ser sincero que talvez a grande ideia aqui, né, da apresentação seja despertar a curiosidade, né? Então eu quero que vocês fiquem à vontade para registrar as perguntas aí no chat. Rafael vai me dar aquele auxílio impagável, vai fazer a mediação. Vai ser uma satisfação muito grande interagir com vocês aí ao longo dessa 1 horinha, tá? Então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, tá? Então, pessoal, dando início aqui aos nossos trabalhos, né? Por que todo engenheiro deveria conhecer metrologia, né? A metrologia, pessoal, é uma ciência de base, né? É uma ciência que ela encontra aplicação em todos os ramos, setores, né? Em todas as áreas da engenharia, nas áreas mais básicas, inclusive, nas áreas da física e tudo, né? E vamos falar um pouquinho desse negócio aí. Como é que está estruturada essa apresentação, né? Primeiramente, eu vou dizer a vocês que o grande guia, o grande norte aqui da apresentação vai ser um documento que chama-se Vocabulário Internacional de Metrologia, né? O Vocabulário Internacional de Metrologia, ele traz todo o jargão do ramo, né? Então, ele esclarece muitas coisas que às vezes são ditas no dia a dia, não são ditas, digamos, com o máximo da fidelidade técnica. Contar um pouquinho da história da metrologia, né? Os problemas que foram surgindo, os avanços. Vamos dar um grande salto histórico na convenção do metro, né? Vamos ver que a metrologia, né, em qualquer país desenvolvido, ou em qualquer país com uma economia estável e etc., ele é uma política de Estado, tá? A metrologia é uma coisa fundamental de ser organizada. As principais áreas de atuação da metrologia, que são a científica, a industrial e a legal. Vou dizer por que eu acho importante a gente estudar um pouquinho de metrologia, conhecer um pouco, né? E falar sobre os desafios futuros que eu, enquanto trabalhando nessa área, vejo hoje, né? Mas claro que isso é um retrato do agora, né? E seria muito pretensioso imaginar que eu vou esgotar esse assunto, né? Então, pessoal, né, a coisa começa aí, nossa viagem, né, começa falando aqui a respeito do Vocabulário Internacional de Metrologia. O Vocabulário Internacional de Metrologia, ele é um documento, né, que ele é harmonizado hoje entre Brasil e Portugal. Ele é publicado, tá, em vários idiomas, em vários países, tá? E o grande objetivo é que todo mundo possa falar as mesmas coisas, para que todo mundo possa se entender, né? E uma curiosidade interessante, pessoal, o Vocabulário Internacional de Metrologia, tá? Ele é publicado no Brasil através de uma portaria, tá? Então, é um documento oficial e ele, inclusive, né, ele tem força de regulamento. Então, quando a gente vai escrever sobre metrologia, a terminologia que nós temos que usar é essa do vocabulário, tá? Mesmo que, às vezes, a gente possa parecer um pouco deslocado com relação a certos termos, tá? Então, pessoal, o primeiro termo do vocabulário aí que eu destaquei, né, é metrologia, né? Pessoal, a metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. Pessoal, é um conceito amplo, é um conceito que a cada dia que passa ele cresce, tá? A metrologia, quando surgiu de uma necessidade específica, mas hoje ela se expandiu e a gente tem necessidades de medição nas mais variadas áreas, né? Pessoal, a metrologia ela engloba todos os aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação. Pessoal, campo de aplicação e incerteza de medição, vamos lá, né? Pessoal, a gente usa metrologia em momentos variados da nossa vida, né? Então, eu coloquei ali uma balançazinha de banheiro, né? Muitas pessoas têm em casa, muitas pessoas aí têm seus traumas com pesos e etc, né? Dado o momento atual, não poderia deixar de citar o arroz, cujo preço anda nas alturas ultimamente, né? Então, assim, nossos
votos e nosso desejo de que pelo menos ele esteja sendo muito bem pesado aí. Levar a menos seria bem complicado, né? E coloquei ali, pessoal, o Dorflex, né? Uma curiosidade é que o Dorflex é o medicamento mais vendido nas farmácias do Brasil, tá? Pessoal, vejam que coisa interessante, né? São três situações onde você está aplicando o conceito de massa, né? Mas você tem abordagens um pouquinho diferentes, né? E eu convido a vocês para a seguinte reflexão. Qual é o impacto de errar 100 gramas em cada uma dessas três situações, né? Um erro de 100 gramas no nosso peso corporal, um erro de 100 gramas no pacote de arroz, ou um erro de 100 gramas, né, na composição de um remédio, tá? Então, pessoal, todos são aplicações de metrologia, mas todos têm um nível de sofisticação bem diferente. São processos que requerem coisas muito diferentes uns dos outros, né? E aí, pessoal, o que acontece? Já voltando ao vocabulário de metrologia, um primeiro conceito importante é o conceito de erro de medição. O erro de medição, pessoal, é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Notem a curiosidade, né? De uma grandeza. De uma grandeza, porque esse documento ele é harmonizado com os nossos amigos portugueses, né? Então a gente tem que usar termos que funcionam lá e funcionam cá, né? E notem uma coisa interessante. O erro de medição ele é a diferença entre o valor medido e o valor de referência. Então, por exemplo, se a gente tem um arroz e o valor de referência é 1 quilo, se eu, por um acaso, fizer aí a pesagem e descobrir que eu tenho 950 gramas de arroz no pacote, na verdade, o erro de medição é menos 50 gramas, né? Então, há de se tomar um certo cuidado com as definições. Pessoal, e um outro conceito que ele é muito importante em metrologia é o conceito de incerteza de medição, que muitas vezes ele é confundido com o erro de medição, tá? Mas a incerteza de medição, pessoal, fugindo aqui um pouquinho da definição formal e falando de uma forma mais simples, a incerteza, ela é o quanto nós temos dúvida com relação a uma medida que nós realizamos. Então, no exemplo que está na figurinha ali, né, se a gente for olhar com cuidado, né, a gente tem um ponteiro, né, vamos chamar assim, que ele está aqui entre o 1 e o 2. Naturalmente, os tracinhos aqui são 1,2, 1,4, 1,6, 1,8. Quando eu estou entre 1,4 e 1,6, eu não sei exatamente qual é o valor, né? Então, eu tenho uma incerteza aqui associada. Eu sei que eu vou errar um pouquinho aqui. A incerteza de medição é o quanto eu sei que eu posso errar aqui dentro, né? Isso é calculável, tá? Tem várias formas de ser calculado, mas a incerteza e o erro são coisas diferentes, tá? Todo erro, né, ele está associado a alguma incerteza, porque eu nunca tenho, vamos chamar assim, certeza absoluta sobre um resultado de medição, tá? Pessoal, como é que surgiu a metrologia, né? Pessoal, a metrologia ela surgiu, né, da necessidade do homem de comercializar, de cobrar tributos, de construir, né? E há 4.000 anos atrás a gente não tinha muitos apetrechos aí para fazer tudo isso, né? Pessoal, e a gente pode até fazer a citação aí a Gênesis, né? Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, betumará por dentro e por fora, de 300 côvados o comprimento da arca, né? Então, pessoal, a metrologia surgiu nessa necessidade do homem, né? Então, na hora de você fazer trocas, você precisava medir quantidades. Na hora de tributar, na hora de construir, né? As primeiras medidas, né, as primeiras unidades de medida que surgiram, elas foram associadas a partes do corpo humano. Algumas delas estão aí até hoje, né? Polegada, palmo, pé, jarda, passo. Ali, ó, a título de curiosidade, o côvado. O côvado ele é entendido como sendo hoje aproximadamente 66 centímetros, tá? E temos ali o cúbito, né? O cúbito é a distância entre a ponta do dedo médio e o cotovelo, tá? Pessoal, o cúbito ele teve um papel histórico importante, né?
ele foi muito utilizado no passado, né? E só para a gente ter uma ideia de como a metrologia ela é uma coisa de impacto, né? Temos aí uma imagem que retrata o ritual da psicostasia, tá? Essa imagem, pessoal, ela é do Livro dos Mortos. Para quem já assistiu aí o filme da Múmia, o Livro dos Mortos do Egito, né? Ele traz essa imagem. Para você adentrar o reino, o reino de Osíris, né? Você tem o seu coração pesado naquela balança de pratos ali. E se o seu coração não atingir as especificações necessárias, aquela fera que está ali na imagem, né? Ó, a fera aqui, ó. Ela devora o seu coração. Então, metrologia já foi um negócio bem sério, inclusive, né? Mas sempre esteve no imaginário humano. Só que aí começaram a surgir alguns problemas, né, pessoal? Cada povo ele começou a desenvolver seus próprios padrões. Por exemplo, será que todo mundo tem o mesmo tamanho do cotovelo até a ponta do dedo? Né? Então, os registros históricos aí mostram que o cúbito ele tinha variações aí de mais de 5 centímetros entre uma civilização e outra, entre uma sociedade e outra. Né? Na Inglaterra, né, por muito tempo foram utilizados padrões de mesmo nome, né, só que com diferenças entre si. E todos esses padrões, pessoal, associados a parte do corpo humano. Só que, como o corpo humano não é exatamente constante, fica difícil você uniformizar tudo isso, né? Assim sendo, pessoal, foram os egípcios, né, que inicialmente criaram um padrão único, que foi o cúbito padrão feito de pedra, tá? E todo mundo passou a seguir aquele cúbito padrão. Só que não era fácil, né, que cada um carregasse o seu cúbito padrão. Então, com o tempo, essas barras, que eram de pedra, né, elas passaram a ser construídas de madeira. Como a madeira se desgastava, né, você tinha que periodicamente comparar o seu padrão de madeira com um padrão. O padrão poderia ser o cúbito nas paredes dos templos, ou poderia ser o próprio cúbito de pedra que ficava disponível. Isso quer dizer, pessoal, que já nessa época, né, percebia-se que os instrumentos de medição, ao longo do tempo, eles variam de comportamento. Então, a gente precisa acompanhar o seu funcionamento, a gente precisa acompanhar a sua performance, o seu desempenho. Temos um grande salto histórico, pessoal, na época da Revolução Francesa, na época do Iluminismo, né, quando então se estabelece a Convenção do Metro, uma convenção internacional assinada em Paris, em 20 de maio de 1875, por 17 estados, entre eles o Brasil. Né? Se vocês quiserem ver uma cópia dessa convenção, o endereço está logo aqui embaixo no site. É manuscrito, naturalmente, né? E tem a assinatura de todo mundo lá dos 17 estados. E na assinatura dessa convenção foi adotado o metro como unidade básica de medida de comprimento. Né? Pessoal, ao longo do tempo, né, o que aconteceu? Essas definições foram aperfeiçoadas, né? A definição de metro de 1875, ela é muito diferente da definição de metro de hoje, 2020. Existem razões para isso, eu vou comentar um pouquinho, né? E o que aconteceu? Os 17 estados de 1875, hoje são mais de 100, tá? Então, a convenção do metro, idealizada ali na época da Revolução Francesa, ela cresceu, estamos aí até hoje, né? Então, pessoal, quem quiser ver os países que estão coligados aí, vale a visita ao site aí do BIPM, do Biro Internacional de Pesos e Medidas. Tá? Pessoal, hoje os signatários observadores da convenção são um total de 102 países. E todos esses países, eles organizam, né, o seu sistema metrológico nacional como política de Estado. Pessoal, talvez passe batido, mas a Constituição Federal de 88 do Brasil, ela trata no artigo 22 do sistema de medidas. Então, o sistema de medidas, ele compete privativamente à União. Está lá definido. Tá? Pessoal, as principais áreas aí de atuação, né? Primeiramente, a metrologia científica, que trata da rastreabilidade primária nacional e internacional. Olhando para a história, vamos dizer, é praticamente como se fossem os guardiões daquele cúbito de pedra, né?
O papel da metrologia científica mudou muito ao longo dos anos, né? Então, hoje, o pessoal que trabalha nessa área desenvolve metodologias com nível muito sofisticado de medição, realizam as unidades de base na metrologia nacional, buscam as melhores incertezas possíveis, tá? E realizam a disseminação dessa unidade através do sistema nacional. Como diz o pessoal do PTB, que é o órgão metrológico da Alemanha, né? Tá aí a citação. Com exatidão? Sim, com exatidão. Mas uma exatidão melhor é sempre possível. Então, o pessoal que está na metrologia científica, pessoal, é o pessoal que está na ponta, né? Que está trabalhando com as menores incertezas, que está preocupado com a sexta ou a sétima casa decimal após a vírgula. Pessoal, então o pessoal da metrologia científica, normalmente, né, tá aqui, ó. No Brasil, esse trabalho, ele é responsabilidade do Inmetro, né? O Inmetro é o órgão metrológico nacional e ele cuida dessa área de metrologia científica no Brasil. É responsabilidade do Inmetro garantir, né, a rastreabilidade dos padrões nacionais aos padrões do Bureau Internacional de Pesos e Medidas. É responsabilidade dele comparar os nossos padrões com os padrões dos outros países. 1 metro tem que ser 1 metro em qualquer país. Então, o Inmetro tem que se comparar, por exemplo, com o PTB, com o órgão alemão. Mas também é responsabilidade do Inmetro disseminar essas unidades de medida no país. Então, é responsabilidade do Inmetro organizar a Rede Brasileira de Calibração, né, a RBC. Também é responsabilidade do Inmetro organizar a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio e abastecê-los, vamos dizer assim, com informações, com técnicas, tecnologias e com a rastreabilidade das unidades. Pessoal, quando é feito um procedimento metrológico, por mais simples que ele possa parecer numa fábrica, se ele está rastreado, tá? Ele é um procedimento que a gente tem confiabilidade. Pessoal, o padrão do metro, né, como eu tinha comentado, ele evoluiu muito, né? Desde o seu primeiro protótipo, que é esse que vocês estão vendo à esquerda aí, até a materialização do metro padrão, né? Que guardado, né, lá no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que tem esse formato de perfil que vocês estão vendo aí. A verdade, pessoal, é que ao longo dos anos, a capacidade de medição do ser humano evoluiu, né? E aí nós descobrimos que esse primeiro metro padrão aí, por exemplo, formado por uma placa, né? Ele sofria deformação, ele não transmitia a confiança necessária para ser um padrão. Daí é aperfeiçoamento dele para esse formato que vocês podem ver aí logo a seguir. Hoje em dia, pessoal, tá? As unidades de medida, elas não são mais associadas a corpos físicos, né? Então, por exemplo, como vocês podem ler aí no terceiro tópico, né? O metro hoje, ele é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo aqui que eu não vou nem comentar, né? Mas ele naturalmente está associado a quê? Está associado à velocidade da luz. As constantes físicas, que são universais, como a velocidade da luz, são muito mais estáveis que os corpos físicos, né? Do que a materialização de uma unidade. Então, hoje, as unidades de medida, elas não estão necessariamente associadas a padrões físicos, a uma barra de irídio, por exemplo. Então, hoje, elas estão associadas a experimentos. As definições, né, do SI, elas são realizadas através de experimentos práticos. Então, hoje, no Instituto de Metrologia, a gente é capaz de realizar esse experimento aqui para realizar a unidade metro, né? Um exemplo interessante aqui, pessoal, essa imagem aqui, ó, é o quilograma padrão. Todos os países tinham, né, os signatários da Convenção do Metro, seus quilogramas padrão. E esses dispositivos, eles viajavam, né, os países para serem comparados entre si. Durante muito tempo, essa foi a realização da unidade quilograma. Só que descobriu-se, pessoal, nos últimos 100 anos, que esse padrão que vocês estão vendo aí na tela, ele perdeu 50 microgramas. Não faz muita diferença, talvez no nosso contexto mais grosseiro de metrologia,
Mas para pesquisa, para desenvolvimento, pessoal, isso aí é uma coisa que não atende mais. Então, hoje, pessoal, o quilograma é a última unidade que está sendo transformada, né, para ser realizada através de um experimento. Então, hoje, a realização dele será através de um experimento, não é mais através de um corpo padronizado. Tá? No Inmetro tinha um corpo padronizado desse aqui, né? E, se não estou enganado, ele só saía de dentro da geladeira umas 2 ou 3 vezes por ano. E ainda assim descobriu-se que ele varia. Né? Então, ele tem estabilidade, uma ótima estabilidade, mas não suficiente para os novos padrões de metrologia que a gente tem hoje. Pessoal, além do pessoal da metrologia científica, né, nós temos aí também as questões relativas à metrologia industrial. Talvez uma das áreas mais palatáveis, né, para nós, engenheiros, que estamos trabalhando aí no campo, né, que a gente vai ver aplicações mil aí, né. Então, pessoal, a metrologia industrial está associada ao controle de processos produtivos, qualidade e conformidade de produtos, medições realizadas ao longo das linhas de produção com vistas à demonstração da qualidade em sistemas de gestão, como, por exemplo, da ISO 9001, tá? E até mesmo, pessoal, se a gente tem um processo produtivo, né, nós precisamos estar medindo os insumos, né, para fazer planejamento de produção e gerenciamento de processo, gerenciamento de estoque, né? Se eu errar a medição do insumo, do quanto eu estou utilizando, eu vou errar o meu controle de estoque, eu vou errar o meu planejamento de produção, as coisas vão sair erradas. Pensando lá no slide do arroz, vejam que aqui na metrologia industrial, eu já não estou exatamente preocupado com a sexta casa decimal, mas eu estou preocupado com outros aspectos. Tá? Então aqui é uma metrologia tão relevante quanto a metrologia científica, a metrologia legal, mas que tem preocupações um pouco diferentes. E nós, enquanto engenheiros, temos que ter essa percepção, né? Não estou preocupado normalmente num processo produtivo com a medição da sexta casa decimal da temperatura, mas tenho outras preocupações e preciso atendê-las, tá? Então, pessoal, olha só, alguns tipos de medidores aí, naturalmente são só exemplos, isso aí não esgota de maneira nenhuma a questão de metrologia industrial, né? Mas temos ali um medidor de temperatura, um medidor de pressão, um densímetro, pessoal, que é um medidor de massa específica, tá? Temos um paquímetro, eu acho que a imagem do paquímetro está fortemente associada à metrologia, né? Muitos cursos de metrologia de instituições tradicionais de ensino e de cursos de engenharia, de física mesmo, estão fortemente associados com a metrologia mecânica, né? Vamos dizer assim, ela é bem mais visível, bem mais palatável, né? Então, a metrologia mecânica ela tem uma presença razoável aí nesse aspecto, né? Pessoal, tem um instrumento aqui que eu fiz questão de colocar para a gente ver que algumas palavras têm vários significados desconhecidos às vezes. Pessoal, este aqui é um súbito, né? Então a gente não sofre apenas com o mal súbito, né? O súbito também é um instrumento de medição. O objetivo desse instrumento aqui, do súbito, é fazer medição de diâmetros internos, tá? Então, tem bastante coisa para a gente estudar e aprender em metrologia. Pessoal, não podemos deixar de citar a disciplina de controle e automação de processos, né? Onde a gente tem essa questão de sistemas de malha aberta e sistemas de malha fechada. Os sistemas de malha aberta baseados fortemente nos operadores, que fazem o controle do processo, né? Baseados em observação, em temporização, ou até em medições baseadas em experiência própria, tá? Métodos tácitos. Diferente dos sistemas de malha fechada, que são sistemas de controle automático, onde o controle ele é realizado, né, por uma unidade inteligente chamada controlador. Pessoal, a decisão, né, do controlador nesse processo aqui por mexer nesta válvula, a decisão dele é baseada na configuração que você faz no set point, mas também é baseada numa medição. Então, se essa medição aqui não funciona,
o seu sistema de controle automático também não vai funcionar. Pessoal, se o nosso sistema de controle automático não funciona, quais são alguns dos possíveis impactos negativos? Eu posso falhar na gestão de estoque, né? Porque eu posso estar utilizando mais produto ou menos produto do que eu preciso. Posso estar comprometendo a qualidade do produto final, né? E mais do que isso, pessoal, para a gente ter melhorias num processo, nós precisamos quantificá-lo. Nós precisamos ter uma percepção de medição muito clara para saber onde é que eu posso mudar, onde é que eu posso melhorar. Será que eu posso gastar menos? Será que eu posso aumentar o rendimento? Se eu não fizer medições muito bem feitas, tá? Não consigo descobrir isso. Pessoal, e vamos supor que esse sistema de malha fechada em tela aí, ele tem algum problema. Ele tem alguma dificuldade de funcionamento, ele não consegue manter a temperatura controlada, acontece algum problema. Pessoal, além das ferramentas técnicas, né, as ferramentas de gestão, elas também têm uma forte conexão com a metrologia. O ciclo PDCA, que está ilustrado aí, né, Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, verificar e agir. Ele é uma ferramenta de gestão, né, muito utilizada por gestores, engenheiros de produção, gerenciadores de projeto, na busca por melhoria, tá? Então, você planeja uma atividade, é plan. Você executa essa atividade, é o do, né? E, naturalmente, quando você planeja, você tem alguns objetivos em vista. O do, tá? É a realização. O check é você aplicar métricas que permitem verificar se o plan rodou direitinho. Pessoal, se você pegar as métricas do check e verificar que tudo correu bem, né, a sua ação, o seu act, vai ser rodar o ciclo novamente. Você deixa o seu processo rodar. Se você detectar algum problema na etapa do check, o seu act tem que ter alguma intervenção. Então, você tem que mexer antes de planejar e realizar de novo. Então, essa etapa, pessoal, do check, ela tem muita relação com medição e com análise de resultados. Se eu não puder fazer a medição correta, eu nunca vou saber se eu atingi as métricas necessárias. Um outro exemplo, pessoal, são os sistemas de gestão da qualidade, né? Pessoal, a ISO 9001 é um sistema de gestão cujo intuito é garantir a otimização de processos, agilidade no desenvolvimento de produtos e ganhar tempo na produção, né? De modo a satisfazer os nossos clientes. De uma certa forma, a ISO 9001 ela busca ser repetitiva. Então, a ideia é que você possa realizar o seu processo de maneira uniforme, sempre da mesma maneira, tá? Então, o SGQ, o Sistema de Gestão da Qualidade, ele funciona como um instrumento para ajudar o gestor a encontrar e corrigir processos ineficientes na organização. Como? Medindo, né? Então, pessoal, se a gente pegar essa norma, ISO 9001, lá no item 9.1.1, é dito que a organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido. Os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos. Pessoal, se nós fizermos uma leitura da ISO 9001, se nós fizermos uma avaliação de todos esses itens, nós vamos ver que os sistemas de gestão da qualidade têm uma conexão muito forte com metrologia. A avaliação da conformidade de produtos, de processos, de serviços está totalmente conectado com metrologia. Tá? Por exemplo, pessoal, se a gente pensar naquele sistema de controle lá do misturador e tal, se o seu gerente, né, faz uma análise desse processo e diz que ele não está bom, e ele pergunta para você, como é que a gente pode melhorar o processo? Será que o caminho é substituir o sensor por um sensor mais preciso ou mais exato? Preciso e exato é a mesma coisa? Será que eu tenho que fazer uma calibração desse sensor? Será que eu tenho que aumentar a taxa de amostragem da temperatura? Será que eu tenho que tentar diminuir a incerteza? Pessoal, se nós não tivermos conhecimentos básicos de
metrologia, vamos ter dificuldades em responder essas perguntas, né? Vamos ter dificuldades, inclusive, para avaliar se o problema do nosso processo é realmente metrológico, né? Por exemplo, pessoal, né? Esse conceito aqui é interessantíssimo, né? O conceito de calibração. Calibração, pessoal, tá? É comparar o meu instrumento, o meu medidor, com um padrão. Por exemplo, se a gente voltar lá no Egito, é quando os agrimensores, que é o pessoal que faz a medição de terra, leva o seu cúbito para comparar com o cúbito padrão. A calibração, pessoal, é só essa comparação. A calibração, ela não envolve nenhuma intervenção no sistema. Então, se eu fizer uma calibração, mas se eu não fizer uma análise daquele resultado de calibração, se eu não fizer uma intervenção baseada naquele resultado, uma calibração é um processo totalmente inócuo. Não tem significado nenhum. Então, lidar com isso é muito importante, tá? Pessoal, precisão e exatidão são uma pergunta muito clássica de metrologia, né? Então, vamos dar uma olhada lá no vocabulário. Vamos recorrer ao nosso vocabulário, que ele é o nosso dicionário. Pessoal, a precisão é o grau de concordância entre indicações ou valores medidos obtidos por medições repetidas, no mesmo objeto ou em objetos similares, sob condições especificadas. Pessoal, primeiro de tudo, não posso dizer que um instrumento é mais preciso que outro se eu fizer uma medição só. Precisão é uma medida que está associada a várias indicações. Precisão está associada a medições repetidas. É diferente de exatidão. A exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro dum mensurando. Lembre-se do dum, está aí no vocabulário de metrologia por conta dos nossos amigos portugueses. Está harmonizado. Mas, novamente, precisão, grupo de medidas, grupo de medições. Exatidão, um valor medido. E aí vem aquela figurinha clássica de todo curso de metrologia, pessoal. Tá? Supondo que o centro do alvo seja o valor verdadeiro, né? Quanto mais próximo eu estou do centro do alvo, melhor é a minha exatidão. Só que o que a gente tem que interpretar agora é o seguinte, pessoal. Nesse primeiro aqui, né? Todas as minhas medições estão próximas do valor central, do valor verdadeiro. Mas mais importante, todas elas têm concordância entre si. Então esse instrumento tem exatidão, porque cada um dos pontos está próximo do centro. E ele tem precisão, porque os pontos estão próximos uns dos outros. A seguir, né, nós temos aqui um instrumento que os pontos têm uma relativa proximidade com o centro, mas eles são muito diferentes entre si, estão muito espaçados entre si. Então eu tenho exatidão e não tenho precisão. O cara que tem precisão é o cara que, mesmo quando erra, erra sempre igual. Mesmo que ele esteja errando, ele é convicto. Isso é precisão. Tá? Exatidão tem a ver com quão longe nós estamos do valor central, do valor que nós admitimos para a nossa medida como verdadeiro. Pessoal, além da metrologia industrial, nós temos aí a metrologia legal. A metrologia legal, ela é a prática e o processo de aplicar a metrologia, uma estrutura legal e regulamentadora, e implementar sua execução. Pessoal, embora o legal, num primeiro momento, pudesse ser pensado como divertido, este legal está associado à lei. Então, pessoal, existem determinados tipos de medições que estão associadas a leis. Tá? Existem medições que têm caráter legal. A metrologia legal é uma atividade típica do Estado, sempre limitada por atos legais a determinadas áreas e instrumentos. A presença da metrologia legal, pessoal, ela está nos instrumentos e medições que estão relacionados a transações comerciais, incolumidade das pessoas, saúde, segurança e meio ambiente. Pessoal,
a gente intuitivamente consegue entender a importância das medições no que se refere à incolumidade das pessoas, saúde, segurança e meio ambiente. A transação comercial é que, num primeiro momento, parece um pouco mesquinha, né? Parece esquisita que ela esteja aí. Mas, pessoal, uma transação comercial, ela envolve a apropriação de impostos, taxas. Ela envolve o funcionamento da máquina pública, ela envolve a organização da sociedade. Então, quando ocorre um erro numa medição comercial, além dos prejuízos potenciais a quem compra ou a quem vende, existe o prejuízo potencial do sistema, tá? Uma coisa interessante é que a metrologia legal ela varia entre países, né? Existem instrumentos que são controlados no Brasil e não são controlados em outros lugares e vice-versa. Por exemplo, pessoal, o Brasil é um grande produtor de petróleo. Então, da produção de petróleo se apropriam royalties. Então, essa medição é uma medição importante. Eu preciso que ela seja bem realizada, eu preciso de garantias legais com relação a ela. Então, ela está no escopo da metrologia legal no Brasil. Mas num país que não produz petróleo, por que essa preocupação? Né? Então, o escopo da metrologia legal varia entre países, pessoal. Tá? No Brasil, tá? A responsabilidade sobre os aspectos de metrologia legal também pertence ao Inmetro. Mas isso é uma estrutura típica e característica do Brasil. Existem países onde o Instituto de Metrologia Científica também é o de metrologia legal, e existem países onde esses dois institutos são separados. É uma questão de organização. Pessoal, alguns exemplos de instrumentos controlados aí. As bombas medidoras de combustível líquido são um exemplo clássico. E ali na foto, vocês podem ver que nós temos duas pessoas testando uma bomba medidora. Aquele recipiente inox que está ali, ele é uma medida materializada de 20 litros. Então, eu vou colocar ali 20 litros de combustível e vou comparar com a indicação da bomba. Estou testando a capacidade da bomba em medir volume. No meio, nós temos os IPNA, os instrumentos de pesagem não automáticos, muito mais comumente chamados de balanças. Também são instrumentos regulamentados, pessoal. Se vocês tiverem curiosidade, a próxima vez que forem a um supermercado, que virem uma balança, ou que forem a um posto de combustível, virem uma bomba medidora, observem que ela tem uma etiqueta de verificação. Então, elas são verificadas no âmbito do sistema metrológico. Ali do lado, tá? Nós temos, pessoal, um esfigmomanômetro. Para evitar qualquer transtorno fonético ou ortográfico, não existe nada de errado em chamá-lo de aparelho de pressão. Então, veja, pessoal, o esfigmomanômetro está associado à saúde, à incolumidade das pessoas, às balanças, às bombas medidoras, às transações comerciais. Esses instrumentos não são instrumentos que estão associados à sexta casa decimal, como na metrologia científica. Mas é importante que eles tenham rastreabilidade aos padrões nacionais. Ele é fundamentalmente importante, para que eles garantam medições corretas. Vamos a mais um exemplo aí, pessoal. E esse é um exemplo interessante, a medição do gás natural. Né? Pessoal, a medição de gás natural na produção ela é realizada dinamicamente. O gás está escoando, né, através de um duto, de um conduto, e a medição é realizada aqui dinamicamente. Você mede a vazão de gás e totaliza o volume, porque no final você quer metros cúbicos. Mas olha que interessante, pessoal. O gás, tá, natural, ele tem uma característica física chamada compressibilidade. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, a pressão que é inserida aqui, que é aplicada num duto, ela é a pressão necessária para que o gás escoe. Eu não posso aplicar mais nem menos, eu preciso aplicar aquela pressão. Só que na hora que eu aplico pressão, o gás comprime, né? Vocês devem estar lembrados que PVT é igual a pó Votó.
Com o passar do tempo, a gente descobre que a compressibilidade também entra aqui nessa conta. Mas o fato é o seguinte, pessoal. Na hora de fazer medição de gás natural, né, eu preciso, além de medir a quantidade de gás, medir a pressão e a temperatura. Porque a quantidade de moléculas de gás dentro de 1 metro cúbico varia com a pressão e com a temperatura. Isso quer dizer que se eu fizer a medição do gás e não fizer essas correções, eu vou estar medindo errado. Então, esse sistema de medição de gás natural ele é bem sofisticado, bem complexo. Ele tem que fazer muitos cálculos para totalizar corretamente a quantidade de gás, numa pressão padrão escolhida, né? Todo gás tem que ser medido numa pressão corrigida. Eu não posso medir na pressão que ele está escoando, porque eu vou fazer medições incorretas, injustas. Pessoal, medição de petróleo e gás natural são um excelente exemplo de medição fiscal, tá? Números um pouquinho desatualizados aí, porque já estamos em 2020, mas vejam só. Isso aqui, tá? No eixo vertical, tá? São milhões de reais. Então, tudo isso aqui, ó, vezes 10 a sexta. Aqui no eixo horizontal, naturalmente, é o ano, né? Então, esses são os royalties que são apropriados no Brasil por conta da produção de petróleo, de gás natural. Esse dinheiro, ele tem um papel muito importante, né? O royalty, ele é uma remuneração para as gerações futuras por conta da exploração do recurso natural, tá? Então, apropriar esses valores corretamente é fundamental. Essas medições, essa metrologia, é uma metrologia que pode não ter a sofisticação da 6ª ou 7ª casa decimal, mas tem um peso econômico indiscutível. São preocupações diferentes de mais um ramo da metrologia. Pessoal, todo mundo já deve ter visto aí em algum momento, né? Já ouviu falar nas bombas medidoras de combustível. As bombas medidoras de combustível são instrumentos regulamentados pelo Inmetro, que é a autoridade de metrologia legal no Brasil. Então, quer dizer que toda bomba que está na rua, tá? Ela é verificada pelo Inmetro ou pelos seus órgãos delegados. Pessoal, mesmo assim, é sabido hoje, né, que, infelizmente, muitos proprietários de postos de combustível, muitas pessoas mal intencionadas, mecânicos, né, elas fazem fraudes nas bombas medidoras. Uma das fraudes mais comuns é a tal da bomba baixa, né? Então, o que é a bomba baixa? A bomba mostra que entregou para você no mostrador 20 litros, mas, na verdade, ela só entregou 19. Pessoal, não somente você foi prejudicado, como todo o sistema, toda a sociedade foi prejudicada na arrecadação de imposto, né? Então, você está deixando de arrecadar imposto, você está cometendo uma série de infrações aí, isso é muito problemático. Isso prejudica muito o funcionamento da sociedade. Isso amplia a sonegação de ICMS, isso tem uma série de questões a serem discutidas. E é uma questão típica de metrologia. Pessoal, existem muitos instrumentos em metrologia que são probatórios, né, que são utilizados para testes. Tenho certeza que vocês conhecem esse da foto. Pessoal, estamos vivendo aí o novo normal. Mas se não estivéssemos, eu diria o seguinte: aquele que eventualmente nunca se assustou com um radar, ou que nunca foi multado, ou que nunca se preocupou com a localização dos radares, que atire a primeira pedra. Pessoal, os radares são instrumentos de medir regulamentados pelo Inmetro, tá? Então, as medições que ele realiza têm que ser rastreadas, têm que ser verificadas, tem que passar por todo o âmbito do controle metrológico, tá? Outro exemplo que eu não coloquei aqui no slide, mas sempre vale falar, é o bafômetro, que na verdade se chama etilômetro, né? Também é um instrumento probatório. E aproveitando, pessoal, já que a gente está aqui falando de metrologia, falando de radar, de medidor de velocidade, a gente pode aproveitar e quebrar um mito aí que existe, né? É muito comum que os condutores pensem que existe uma margem de tolerância de velocidade em relação à sinalização do limite máximo.
Muitos falam de 20% de tolerância, ou que se pode transitar até 20 km por hora a mais sempre, sem nenhum problema. Ou seja, se a indicação da rodovia é 60 km por hora, você poderia trafegar até 72 ou até 80 sem problema nenhum. Existem vários números cabalísticos nisso aí. Mas, pessoal, a verdade é a seguinte. Por conhecimento tecnológico, nós sabemos que os radares de velocidade, eles erram. Tá? E é normal, é aceitável que eles errem, tá? Em velocidades de até 100 km por hora, eles errem até em torno de 7 km por hora. Então, quem já foi multado, quem já recebeu um aviso de multa aí, numa rodovia ou numa rua qualquer, em que o limite máximo de velocidade é 100 km por hora, por exemplo, a última multa que eu recebi foi numa rodovia cujo trecho a velocidade era 60 km por hora. Pessoal, nessas situações está estabelecido o seguinte: a velocidade considerada para fiscalização é a velocidade medida menos 7. Então eu fui multado não porque o instrumento mediu 61 km por hora. Eu fui multado porque o instrumento ele mediu 71 km por hora e a velocidade considerada é 71 menos 7, 64. Então, na minha autuação, está escrito que eu fui autuado. Por quê? Porque o medidor me pegou a 71, mas a velocidade considerada foi 64 e o limite era 60. Então, a velocidade considerada na infração é a velocidade medida menos 7. Isso até 100 km por hora. Acima de 100 km por hora, essa lógica do 7 muda para 7%. Então, continua valendo a mesma ideia, só que ao invés de 7 km por hora, é 7%. Isso aí é uma dúvida muito comum, pessoal. Mas eu acho legal colocar ela aqui pelo seguinte. Esse instrumento é um instrumento probatório e é um instrumento de metrologia legal. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito em regulamentos, em leis, em portarias. Tudo que está aqui é legislado. As coisas de metrologia legal são legisladas. Então, a bomba medidora, ela tem um erro máximo admissível, tá? Se ela atender o erro, ela pode operar. Esse erro está escrito num documento que é legal, numa portaria, num regulamento, alguma coisa do tipo. Tá? A mesma coisa vale aqui nesse instrumento. Tudo isso que eu falei para vocês tá estipulado em resoluções, leis e portarias. Tá? Uma coisa importante, não está estipulado em normas. Tá? Está estipulado em portarias. As normas, pessoal, as normas técnicas, a maior parte delas tem caráter facultativo, não caráter compulsório. A metrologia legal tem regulamentos de caráter compulsório. As normas de caráter compulsório são normas regulamentadoras. Tá? Ou uma norma pode se tornar compulsória por uma exigência de mercado. Eu posso dizer o seguinte: só vou comprar arroz ou feijão no supermercado que tem a ISO 9001. É uma obrigação de mercado, eu que estou impondo, não é uma obrigação de lei. Tá? Então, pessoal, ao final e ao cabo, né, de tudo isso que a gente está colocando aí, por que a gente tem que estudar a metrologia, né? Por que estudar esses aspectos aí? Pessoal, como vocês viram aí ao longo da apresentação, são muitas as aplicações de metrologia no nosso cotidiano. E se posso tomar a liberdade de dizer isso, são coisas que estão só crescendo ao longo dos anos. Quando a metrologia surgiu lá 4.000 anos atrás, sei lá, né, a necessidade era comércio. Pessoal, hoje em dia, a gente está preocupado em medir até o consumo dos eletrodomésticos da nossa residência. Eu quero saber quantos quilowatt-hora minha geladeira consome no mês. Pessoal, para a gente melhorar os processos, os produtos que a gente fabrica, precisamos conhecê-los. E conhecê-los é quantificá-los. Não tem jeito. A necessidade de rastreabilidade ela é cada vez mais importante. Tá? Então, todas as medições que a gente realiza, tá? Elas têm que ter rastreabilidade
aos padrões nacionais, tá? Os sistemas de gestão, ISO 9001, ferramentas como PDCA, elas estão fortemente amparadas na nossa capacidade de medir e conhecer processos, tá? A sociedade, pessoal, ela tem uma necessidade de informações cada vez maior. As pessoas, hoje em dia, elas estão cada vez mais informadas, né? E elas estão procurando cada vez mais informação. Então, hoje, né, as pessoas olham o peso das embalagens, né? Hoje, o nutricionista ou a pessoa que está fazendo dieta quer saber se o arroz que ela está comendo foi pesado cru ou cozido. Então, muitas coisas estão evoluindo aí, né? Evoluindo no sentido de se tornarem mais exigentes. Pessoal, medir uma coisa é a única forma que você tem de conhecê-la corretamente e ter a oportunidade de aperfeiçoá-la. E, pessoal, existem muitos laboratórios aí que trabalham com avaliação de produtos, laboratórios que trabalham com calibração, laboratórios que trabalham com instrumentos de medir. Tudo isso são oportunidades profissionais que estão aí para vocês, né? Vocês podem trabalhar nessa área, sim, existe muita coisa para se fazer, tá? Existem muitos serviços a serem prestados na área da metrologia. Lembrem-se daquele recado lá no começo da apresentação. A metrologia é uma ciência que atende a várias outras ciências. Então, existe metrologia em todos os campos da engenharia, da física, né? Então, a metrologia está ocupando muitos espaços aí, tá? E aí, pessoal, né, eu aproveito para comentar com vocês que no Inmetro a gente tem um programa de pós-graduação em metrologia e qualidade, um mestrado, tá? Cujo processo seletivo está aberto. O processo seletivo está aberto, tá? O prazo de inscrição é até 16 de outubro de 2020. E lá no site do Inmetro, né, vocês podem encontrar o edital. Vocês podem encontrar informações sobre esse processo seletivo, né? Se quiserem desenvolver alguma pesquisa na área de metrologia, se quiserem desenvolver algum estudo, se quiserem se especializar nessa área, existem aí muitas oportunidades, tá? Muitas coisas aí que podem ser feitas tanto em metrologia científica, quanto em metrologia industrial, quanto em metrologia legal. Os alunos do curso de mestrado, tá? Eles trabalham aí indiscriminadamente em todas essas áreas. E apesar da gente falar dessas três áreas separadamente, a verdade é que elas se sobrepõem o tempo inteiro, tá, pessoal? Separá-las é mais uma questão didática do que uma questão prática. Elas estão muito conectadas entre si, tá? Só alguns desafios futuros, como eu falei, isso aqui não é para esgotar o assunto, isso aqui são só impressões rápidas, tá? Mas um desafio que está aí como futuro, mas é um desafio atual, pessoal, né? É ampliar a oferta de serviços metrológicos e os serviços associados, avaliação de produtos, etc., né? A todo momento, a gente tem necessidade de fazer diferentes medições. Pessoal, outra necessidade, né, é a implantação de uma cultura metrológica nas empresas e nos profissionais que estão em formação. Pessoal, uma curiosidade, né? Eu li um artigo no outro dia que estava tratando sobre as incertezas de medição nos mais variados campos, na metrologia elétrica, na metrologia química, todas elas. Hoje em dia, as menores incertezas que se conseguem em laboratório, elas estão associadas a processos de metrologia mecânicos. E, curiosamente, né, a maior parte dos cursos que aborda a metrologia, né, trata de metrologia utilizando a mecânica como referência. Eu coloquei lá o paquímetro, né? Mas a verdade é que os instrumentos mecânicos, eles são instrumentos que têm aí grande participação no ensino da metrologia. Então, talvez exista aí uma correlação entre o fato da gente conseguir incertezas melhores, porque esses assuntos estão mais explorados, e uma necessidade da gente crescer aí no ensino da metrologia em outras áreas, né? Pessoal, os laboratórios de ensaio e calibração no Brasil, eles pertencem a duas redes, né? A Rede Brasileira de Calibração e a Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaio.
expandir não só o número de laboratórios, como a oferta de serviços nessa rede é um desafio. Os nossos processos industriais só vão melhorar se nós formos capazes de medir melhor. Outra coisa, pessoal, é a gente discutir a interface da metrologia com a indústria 4.0, né? Com aspectos aí como Big Data, processamento de informação. Essas coisas têm uma correlação forte. Pessoal, a modernização no sistema de gestão da metrologia no Brasil, ela está sempre em voga, tá? Tem um endereço aqui que eu deixo para vocês olharem aqui de curiosidade, tá? Esse PDF aqui, ele chama-se Diretrizes Estratégicas para Metrologia Brasileira. Parece um acento, mas não é um acento não. Peraí, deixa eu apagar aqui para não ficar feio, né? É um pingo apenas. Esse documento, pessoal, também é um documento publicado, né, no âmbito do Ministério no âmbito do Ministério da Economia, hoje em dia, né, na Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ele é um documento de caráter oficial. E ele discute, né, o que nós estamos precisando fazer na metrologia no Brasil, quais são as áreas que a gente tem que ter em vista aí, do que nós estamos precisando, né? E existe uma área também muito interessante, pessoal, que está crescendo muito, que na literatura é chamada de soft metrology, né? Medições psicométricas, perceptivas, medições qualitativas, né, como percepção de qualidade de consumidor, satisfação, né? Medições de opinião, econometria, sociedade, realização de questionários, né? Então, como avaliar os dados quando você pergunta as coisas às pessoas, né? Coisas desse tipo. Alguns institutos de metrologia, como o Instituto Alemão, que é o PTB, como o Instituto Norte-Americano, que é o NIST, já formaram grupos de pesquisa em áreas associadas a soft metrology. Tá? Então, é uma área que tende a crescer. Tá? Pessoal, estou completando aí mais ou menos 1 hora de apresentação, que é o que eu tinha previsto, né? Naturalmente que o objetivo da apresentação, o foco, nunca foi esgotar o assunto da metrologia, mas foi só mostrar que ele está presente, que ele existe, que ele traz muitas oportunidades para a gente e que, dependendo do tipo de trabalho que a gente está desenvolvendo, nós temos que conhecer, né, coisas de metrologia. Então, por exemplo, solicitar a calibração de um instrumento é uma coisa. Você vai, quando receber o resultado da sua calibração, receber uma tabela, fazendo uma correlação entre valores medidos e valores verdadeiros. O seu instrumento, se ele tiver com algum problema, ele não vai sofrer nenhum reparo numa calibração, a não ser que você indique ao laboratório. Realize calibração e realize ajuste. Esse termo ajuste também está lá no vocabulário de metrologia. Então está tudo lá, pessoal, né? O vocabulário de metrologia é um excelente documento para a gente começar a aprender algumas coisas, né? Tem uma frase, que ela é razoavelmente manjada, tá? Mas o pessoal que faz apresentações sobre metrologia trabalha muito com isso aqui. Ela é atribuída ao Lord Kelvin, em 1883. Então, conhecimento amplo e satisfatório sobre um processo ou fenômeno, ele só existe quando é possível medir e expressar esse fenômeno corretamente, satisfatoriamente, através de números. Então, eu preciso quantificar para que eu possa melhorar, tá? Então, pessoal, eu acho que todo mundo tem que conhecer um pouquinho de metrologia, né? Deixei meu contato aí para vocês. Por favor, não se furtem a escrever, fiquem à vontade. Às vezes a gente demora um pouquinho a responder, mas a gente responde com certeza, né? Então, eu queria encerrar minha apresentação agradecendo novamente ao convite por parte do ramo do I3E, dizendo que foi uma honra, uma satisfação, novamente acenando e cumprimentando todos os professores aí, todos os colegas do curso, cumprimentando os nossos alunos também, espero que estejam atentos aí,
e espero que estejam preparados aí. Vamos para o debate aí, vamos conversar. Eu acho que esse assunto merece, pessoal. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Professor, a gente que Diga. agradece aí sua palestra. A gente tem umas perguntinhas aqui para ver se o senhor consegue tirar essas dúvidas. Tomara. Vamos lá, vou parar a apresentação. Vamos lá. Eu vou começar aqui com algumas que foram feitas no momento da inscrição, né? Para a palestra. Sim. A primeira é: a metrologia industrial, por criar bases de dados e conhecimentos científicos, deveria ter um enfoque acadêmico mais unidirecional? Ao longo da graduação, existem muitas disciplinas que, indiretamente, direcionam o aluno ao estudo da metrologia. Bom, muito obrigado pela pergunta. Então, ao autor da pergunta, né, eu acredito que sim, de certa forma, né, alguns conhecimentos de metrologia, eles talvez devessem ser tratados na forma de uma disciplina de medidas, né, alguma coisa do tipo, para que pudessem criar esses conceitos de base e direcionar as outras disciplinas, né, no sentido de orientar essa prática da medição e os consequentes resultados, né? Vamos lá, tem mais uma. Qual o princípio da metrologia e como é validada? Bom, a metrologia, né, em todos os países com algum grau de desenvolvimento, como eu comentei, ela é uma política de Estado, né? Então, essa validação e organização da metrologia, ela é feita nos países através de institutos nacionais. No Brasil, a gente tem o Inmetro, na Alemanha nós temos o PTB, nos Estados Unidos nós temos o NIST. Todos esses institutos nacionais de metrologia, eles são responsáveis por organizar o sistema metrológico dos respectivos países, né, e validar todas as questões que se referem à metrologia, tanto científica, né, normalmente científica, mas a questão de metrologia legal já pode estar em órgãos separados, como eu comentei. Ok, agora vamos partir para as perguntas no chat. Vamos lá. Tem aqui do Guilherme Alves. Existe uma forma de ter uma noção intuitiva sobre essas medidas? Não precisa ser perfeito. Que vem com o tempo? Minha dúvida é porque eu normalmente não sinto o impacto dessas medidas em cálculos. Newton é dessas unidades que eu não sinto a intensidade da unidade. Guilherme, eu diria para você que tem sim, né? Você citou o exemplo do Newton, né? O Newton é o que a gente usa aí para medir força, né? E como é que você pode perceber o impacto dessas unidades, né? Vou fazer de uma maneira simplificada aqui. Os professores de física, o pessoal da física que estiver assistindo vai me matar, mas vou dar uma simplificada para a gente ser mais breve. Grosseiramente, força é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, se a minha definição de quilograma falhar, o Newton, que é uma unidade derivada do quilograma do metro do segundo, também vai falhar. Então, essa noção intuitiva você consegue definir fazendo o que a gente chama de análise dimensional de uma grandeza, né? Então, por exemplo, o Newton depende do quilograma, o Newton depende do metro. Então, essas grandezas derivadas, né, se a gente começar a cavar de onde elas vieram, a gente começa a encontrar o seguinte: se eu estiver errando a medição de massa, vou errar a medição de força, vou errar nos newtons. É por aí. Show. Vamos lá. Agora temos aqui a Bianca Carvalho. Ela fez um comentário. Metrologia é um assunto amplo e super interessante. Deveria ser mais abordado ao longo da graduação. Você teria alguma coisa a acrescentar? Olha, eu acho que é um assunto pertinente, né? E eu acho que, assim, remetendo à minha apresentação, eu acho que quando a gente começa a falar de metrologia, como foi o fenômeno que eu disse que aconteceu com a metrologia mecânica, o resultado na vida prática é
hoje em dia as medições mecânicas são feitas com incertezas melhores do que as outras, porque é um assunto que normalmente se discute nos cursos de graduação. Então, eu acho que sim, eu acho que metrologia, mesmo que numa abordagem simplificada ou sistêmica, é um assunto que tem que ser tratado, né? Já pensou se o professor de controle, seja lá quem ele for, não passar aos alunos uma noção do que vai acontecer se você medir uma temperatura errada? Beleza. Vamos lá. Tem aqui do nosso professor que palestrou anteriormente, Eric Delvizio. Ele, primeiramente, te parabenizou, né? A apresentação. Ele gostaria de saber se podemos afirmar que o Brasil está à frente de muitos países no tema metrologia e se o Brasil compartilha seus conhecimentos com os países da América do Sul em relação à metrologia. Bom, primeiramente, um abraço ao professor Eric, muito obrigado por ter acompanhado a palestra, muito obrigado pelo convite, e a única coisa que eu tenho que reclamar é que a sua apresentação de manhã foi muito boa, me forçou a tentar manter o nível, eu espero que eu tenha podido colaborar aí. O Brasil, né, ele tem uma posição de vanguarda na América do Sul no que se refere à metrologia, tá? E a gente tem, no âmbito do Inmetro, muitos tratados de cooperação com países da América do Sul, né? Por exemplo, no âmbito da metrologia legal, os nossos testes e ensaios de aprovação, eles são considerados válidos por muitos países na América do Sul. Então, tem muito país na América do Sul, né, que diz o seguinte: seu instrumento foi aprovado no Brasil, então eu tenho uma confiança nele, né? E o Brasil, ele apoia muito iniciativas de implantação de aspectos da metrologia em países como Paraguai, como Bolívia, Argentina. Recentemente, nós estamos atendendo também pessoal de Trinidad e Tobago, né? Então, o Brasil tem conexão muito forte com países aqui na América do Sul, também com países na África, tá? O Brasil tem colaboração, por exemplo, com Moçambique, tá? E não só na posição de auxiliar, como na posição também de ser auxiliado. Eu li um artigo também no outro dia que ele dizia o seguinte: a metrologia é uma das áreas, das poucas e escassas áreas onde os países, na verdade, se entendem e eles tentam se ajudar, né? É uma área de paz, é uma área onde a gente tenta convergir para que todas as medidas sejam coerentes em qualquer lugar. Então, a metrologia é uma área pacífica, normalmente. Ok, agora a gente tem aqui do Leonardo Novaes. Ele perguntou: que tipos de instrumentos ou equipamentos dentro de uma subestação temos que ter uma preocupação em calibrar periodicamente? Excelente pergunta para o Leonardo, obrigado aí. O que acontece? Primeiro, todas as medições que estão associadas à proteção, eu diria para você que elas têm que ser conferidas periodicamente, tá? E aí, uma outra coisa importante também são as medições que no que se refere a consumo de energia, né? Acho que você tem que ter uma preocupação com elas. E, assim, não só a preocupação de fazer as calibrações, de fazer a manutenção, nós, como engenheiros, temos que nos preocupar com a análise de dados. Então, quando você fizer uma calibração do instrumento, você pega o resultado dessa calibração, faz a análise e guarda. Com o passar dos anos, além de analisar o resultado da sua calibração, você vai analisar o comportamento histórico do seu medidor. Então, eu também acho muito importante numa instalação como uma subestação, que é uma instalação de longa duração, né? Vamos dizer assim, uma subestação fica um bom tempo onde ela está. Então, é importante você acompanhar também não só esses instrumentos, como a deriva deles, né? Você acompanhar o que acontece com eles ao longo do tempo. Vamos lá, outra do Leonardo Novaes. Beleza? Qual a diferença e como interagem os órgãos INPE, IPM e o Inmetro? Fala de novo, qual foi o primeiro nome? IPEM? Isso, IPEM e Inmetro. Beleza. Leonardo,
como você viu na apresentação, a metrologia ela é responsabilidade da União, né? Então, está lá no artigo 22 da Constituição Federal que o sistema de medidas é uma responsabilidade da União. Então, todos os serviços de metrologia, né, no Brasil, eles estão delegados ao Inmetro, eles são de responsabilidade do Inmetro. E o Inmetro, tá, ele delega aos órgãos estaduais, aos IPEM, tá, o poder de polícia necessário para realizar as atividades de verificação em metrologia legal. Por quê? Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? E não teria condição de você ter um instituto federal capaz de atuar equilibradamente e igualmente em todos os estados. Então, os estados têm os seus institutos de pesos e medidas, né, os seus IPEM, e o Inmetro, através de delegação de competência, transfere para eles essa responsabilidade. Maravilha. Vamos lá. Temos aqui agora Tiago Rimes. Opa! Ele pergunta, sobre a questão das bombas baixas nos postos de combustíveis, haveria alguma maneira de o cliente averiguar, no ato do abastecimento, se a quantidade entregue está conforme o valor cobrado? Vamos lá. Se você duvida da indicação de uma bomba, tá? É seu direito solicitar ao frentista que faça um teste da bomba na sua presença naquele momento. Se vocês lembrarem aí da apresentação, né? Eu mostrei 2 pessoas fazendo um teste numa bomba com uma medida inox, né? Todo posto de combustível tem uma medida daquela. Se você duvida da indicação, você pode solicitar, é seu direito, solicitar ao proprietário do posto, ao gerente, quem estiver te atendendo, que faça o teste da medida de 20 litros. Vamos lá. Agora tem aqui Gabriel Gouveia. Ele gostaria de saber se o dono do posto de combustível percebeu um erro maior que admissível no momento da ferição. O que ele pode fazer para corrigir esse tipo de erro aí? Bom, as bombas medidoras, né, elas, assim como qualquer instrumento, né, elas têm oficinas, elas têm serviços autorizados. Então, se durante o uso, o dono do posto, ele percebe que a bomba está medindo errado, vamos chamar assim, né, ele pode chamar uma oficina autorizada para fazer o reparo da bomba, tá? E logo a seguir, após o reparo, ele tem que chamar o Instituto de Pesos e Medidas para fazer uma nova verificação. Como eu comentei lá na apresentação, né, os instrumentos de metrologia legal, eles têm marcas, eles têm etiquetas de verificação, têm lacres. Quando o mecânico vai fazer um reparo, um ajuste na bomba, ele rompe todas essas marcas, faz o devido reparo e fecha a bomba. A bomba não pode voltar a uso antes dela ser novamente verificada. Então, o que o dono do posto tem que fazer é providenciar o reparo junto à oficina autorizada. O Instituto de Pesos e Medidas, ele não é, digamos assim, uma oficina de reparo. Ele é um serviço metrológico compulsório. Então, ele vai lá verificar que a bomba está medindo corretamente e atestar. Ok, agora temos uma última aqui, novamente do Gabriel Gouveia. Opa! E ele gostaria de saber qual seria o grau de precisão e exatidão que multímetros, osciloscópios, wattímetros que encontramos vendendo no mercado têm. Uma ótima pergunta do Gabriel. Gabriel, então, a gente tem aí instrumentos desse tipo, né, com os mais variados graus de exatidão, tá? Então, por exemplo, um multímetro de mão, normalmente ele consegue ler 2 casas decimais, talvez 3, né? Alguns multímetros de bancada, eles conseguem ler até 8 dígitos, né? Então, o quanto um instrumento desse consegue ler, né? Se ele tem dúvida na 7ª casa decimal ou na 2ª casa decimal, depende do quanto você está disposto a pagar. Assim como para um osciloscópio. Tem um exemplo que eu gosto muito, não tem a ver com eletricidade, mas eu acho que é bem palatável, né?
Se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar uma loja de automóveis 0 quilômetro, vai no salão, dá uma olhadinha no carro mais barato que você tiver no salão e dá uma olhadinha no carro mais caro que você tiver no salão. O que você deve olhar? Olhe apenas a fresta entre as portas, a fresta entre a tampa da malha e o para-choque, a fresta do capô, e aí você vai entender quanto custa a metrologia de precisão, né? Então, para os instrumentos elétricos não é diferente, tá? O grau de incerteza ou a exatidão de medição desses instrumentos varia bastante. Esses comuns que a gente compra aí no comércio, né, não mais do que 2 ou 3 dígitos. Ok. Professor, pintou mais uma perguntinha aqui. Embora. 45 do segundo tempo. Do Paulo Casimiro. O que a medição psicométrica influencia na metrologia e qual o seu propósito? Paulo, primeiro, obrigado aí pela pergunta, tá? Eu diria para você que seria mais correto não a gente pensar na influência da medição psicométrica na metrologia, mas a gente deveria pensar no contrário, né? Como é que os nossos conhecimentos de metrologia podem nos ajudar a interpretar dados de uma medição que hoje é tida como completamente empírica, né? Então, como é que esse nosso conhecimento de incerteza de medição, exatidão, como isso se aplica a medições psicométricas? Eu acho que é mais essa a pergunta. Eu acho que está mais nesse sentido aí. Professor, pelo visto aqui as perguntas terminaram. E além das perguntas, no chat aqui tá uma chuva de palavras carinhosas aqui dos seus alunos. Poxa. E uma delas está Edísio melhor da uva. Que isso. Um monte. Rafael, para mim, assim, eu acho que o aluno, né, ele é um grande termômetro, né, da satisfação, né? A gente tem que tratar o carinho dos alunos como uma coisa muito positiva, temos que saber interpretar, né, o que ele quer dizer, mas, acima de tudo, é o seguinte, eu acho que o professor, ele existe para os alunos, tá? O professor, ele tem que estar aí para atender os alunos, né? Aquela história que eu, às vezes, falo para todos vocês, você com certeza já ouviu dizer isso, né? A mão, ela ama, ela faz carinho e ela bate na mesma intensidade. Então, a gente tem que amar quando é para amar, bater quando é para bater, né? E, assim, esse resultado, esse feedback aí, para mim, não tem preço. Para mim, se eu posso ajudar vocês a aprender um pouquinho, se eu posso usar um pouco do meu conhecimento e experiência para que vocês vão mais adiante, é um sinal de que a minha missão está sendo cumprida. Com certeza, mestre, está sendo cumprida. Nós teremos aí agora as palavras finais do professor Eric Delvise, né, que é o nosso orientador. Sem ele, nosso grupo aí, nosso ramo não existiria. Mas enquanto ele entra aí na sala, eu só gostaria de dizer mais algumas coisas, algumas considerações finais aí, algumas orientações mais além do que você já deu para a gente em sala de aula. Fica à vontade. Rafael, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Em especial para vocês que são do I3E, né? O professor Eric entrou na sala aí, eu acabei... Eric, eu tomei teu lugar, depois você fala. Chegou atrasado, agora vai esperar aí. E já te aviso que passou de 14 horas, já está pagando dobrado já. É verdade. Então, assim, o que eu queria colocar, Rafael, né? É um aspecto que eu acho academicamente muito importante. Eu tenho certeza que vocês aí no I3E vestem a camisa da Veiga com muito carinho, com muito amor, com muita satisfação. E eu quero que vocês lembrem sempre do seguinte: a Veiga sempre será a casa de vocês. Então, daqui a 30 anos, vocês vão falar assim: eu me formei na Veiga. E tudo que vocês fizerem com empenho, com satisfação e pela melhoria da sua instituição, vai servir de exemplo para os próximos e vai construir uma instituição forte para vocês mesmos.
Então, quando eu, ou o professor Eric, ou qualquer um dos professores diz, eu me formei em tal lugar, nós estivemos lá, ajudamos a fortalecer a cultura daquele lugar e deixamos o recado para os próximos que fizessem os mesmos. Eu acho que vocês do I3E estão fazendo isso com louvor. E assim, se eu pude hoje vir aqui trazer a minha gota d'água, fico muito feliz e quero que saibam que eu estou à disposição. Professor, muito obrigado. A gente agradece a você, aos nossos outros mestres aí que estiveram conosco durante essa semana, o professor Eric aí, que fez uma palestra anteriormente, muito boa, professora Rita, que deu também a sua colaboração durante a semana, os demais professores aí que nos acompanharam aí, não fizeram a palestra, mas estavam lá no chat apoiando, dando palavras aí que fizeram e que fazem muito sentido para a gente e é de grande valia. E obrigado, pessoal aí que está nos assistindo, que curtiu essa semana de engenharia aí. Muito obrigado mesmo. A presença de vocês também é mega importante. E contamos com vocês para manter esse grupo vivo aí e a gente conseguir fazer mais projetos grandes como esse aí. Agora eu vou passar a palavra aí para o nosso mestre, queridíssimo também, professor Eric Delvizio, para falar as considerações finais aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado aí, professor Edizio, também, excelente palestra. Aproveitar que está aqui, ó. Parabéns, viu? Todo mundo, nossa, está todo mundo elogiando, não é à toa. De novo, orgulho de fazer parte desse quadro. Bom, boa tarde a todos, mais uma vez. Meu nome é Eric Delvizio, né? Eu faço quadro da Universidade Veiga de Almeida. Com muita satisfação estar aqui presente para encerrar a Semana da Engenharia. Eu também sou servidor do INPI e não foi por isso, um dos motivos pelos quais ministrei a palestra hoje mais cedo, sobre patentes, né? Acho que vale a pena dar uma olhada lá, está gravado, muito importante também para o setor, né? Bom, para começar, eu quero dizer que eu me sinto muito honrado em participar do primeiro evento oficial de um ramo estudantil do I3E na Universidade Veiga de Almeida, né? O que é o I3E? Alguém pode estar perguntando, é possível nessa altura do campeonato de ciência? É um instituto de engenharia elétrica e eletrônica, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, né? Que é um instituto internacional que colabora com o incremento da prosperidade mundial, promovendo a engenharia de criação, desenvolvimento, integração, compartilhamento e o conhecimento, aplicado no que se refere à ciência e tecnologias da eletricidade e da informação, de uma forma geral, em benefício da humanidade e da profissão. Ele foi criado em 1884, então não é um instituto que apareceu ontem, né? Ele foi criado lá nos Estados Unidos, hoje é um instituto internacional, pode ser caracterizado como uma sociedade técnica profissional internacional, né? Dedicado ao avanço da teoria e prática da engenharia nos campos de eletricidade, eletrônica e computação. O I3E congrega mais de 400 mil associados, e por isso é conhecido como o maior instituto do mundo, né, de engenharia. Tem engenheiros, cientistas, pesquisadores e tantos outros profissionais. E hoje contribui com mais de cerca de 160 países. Compõe de 10 regiões, geograficamente falando, né, 39 sociedades técnicas, 7 conselhos técnicos e aproximadamente 1.800 capítulos de sociedades de membros mesmo, não membros estudantis, mas membros do I3E, como eu, professor Camilo, professor Zé Aguiar, e 342 seções regionais. Uma dessas 342 seção regional, geograficamente, né, é a seção Rio de Janeiro, que engloba 2 estados, tá? O Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, é chamado de seção Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de ser presidente durante 2 anos, de 2018 a 2019. Hoje eles me consideram past president, né? O último presidente, que é uma espécie de cargo que vai até o ano que vem da seção Rio de Janeiro, do I3E. E, como eu disse, envolve esses 2 estados, né? A minha experiência como voluntário é bem mais do que isso, né? Eu tenho mais de 20 anos de experiência como voluntariado. Confesso que em todos esses anos nunca vi tanto profissionalismo em alunos estudantis. Primeira vez. Ainda mais no primeiro ano de formação. Isso é reflexo da qualidade de ensino da Veiga? Sim, somado ao potencial de cada voluntário envolvido, pois cada aluno fez a sua parte de forma impecável e ainda contribuiu, colaborando com os demais colegas em um perfeito sincronismo.
tudo em nome da Veiga e do I3E, pois foram voluntários. Nós, professores da Veiga, com apoio incondicional do coordenador Cláudio Marques, estamos há anos tentando criar um ramo estudantil do I3E nessa universidade. E tenho orgulho em dizer que valeu a pena cada palestra dada em nome do I3E na Veiga, os outros ramos estudantis que trouxemos para agregar conhecimento aqui e todas as horas dedicadas com o intuito de enaltecer o nome da UVA internacionalmente através do Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Não é fácil. A prova disso são poucas universidades que possuem ramos estudantis dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Atualmente fazemos parte das 10 universidades de renome: o FRJ, o ERJ, a UF, a PUC do Rio de Janeiro, o Cefet, a UCP de Petrópolis, a Veiga faz parte, as duas IFES, né, Institutos Federais Fluminenses, de Macaé e de Campos, e uma universidade no Espírito Santo, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, sendo que essas últimas 4, a Veiga, as IFES e o IFES, só foram criadas nos últimos 2 anos, quando eu ainda estava lá como presidente. Então, quer dizer, nós temos mais de 50 anos ficando com aproximadamente 5, 6 ramos estudantis nos 2 estados. Então, é muito pouco, né, para tantas universidades que nós temos. Então, o espírito de voluntariado, de liderança que o I3E propicia é fundamental para o desenvolvimento do profissionalismo desses alunos. E por que não dizer de nós, professores, né? O I3E contribui de inúmeras formas como universidade, através de incentivos financeiros, apoio direto em projetos técnicos ou sociais, através de cursos e palestras especializados e aulas virtuais, como o I3E TV, como os Distinguished Letters e outros programas do I3E. Tudo possível para quem é membro do I3E, basta querer. O exemplo prático é justamente a Semana de Engenharia. O ramo da Veiga foi formado no final do ano passado e este ano, através de alunos diferenciados, porque são alunos que se destacaram em suas participações, já organiza um evento pela primeira vez na história da Veiga totalmente virtual, com palestrantes de alto renome nacional e, inclusive, uma palestra de um professor de uma renomada universidade da Espanha. Meu papel junto ao ramo é de um mero orientador. Eles fizeram tudo praticamente sozinhos. Aproveito para também agradecer a todos esses palestrantes que doaram seus tempos, algo tão valioso hoje em dia, para brilhantar a nossa engenharia. Não tenho palavras para externar tamanha satisfação. Entre as rodas de conversas e palestras que tivemos, foram abordados temas como operação do setor elétrico interligado nacional, simulações computacionais, incluindo transitórios eletromecânicos, operação e comercialização de energia nuclear, outras, precificação, risco, energias fotovoltaica, eólica, a operação de todo o sistema isolado nacional, né, com excelentes trabalhos aí da Eletrobras, de Furna, da ONS, todos esses palestrantes, também alguns do quadro da Veiga de Almeida, patentes como instrumento de pesquisa, importância da metrologia que acabou de ser agora realizada na engenharia, né, incluindo otimização de operação de energia renovável e armazenamento de energia com o professor lá da Espanha, professor Edgardo. Tentamos, assim, abordar o maior aspecto possível de atividades desempenhadas no setor elétrico nacional e internacional. Isso, sinceramente, não tem preço. Fato é que todos esses temas são muitas vezes comentados pelos nossos professores durante as disciplinas ministradas, mas o enfoque dado pelos profissionais que engrandeceram o nosso evento contribuem muito com a formação dos futuros profissionais que orgulhosamente estamos preparando para o mercado de trabalho e será amanhã os nossos colegas. Preciso necessariamente agradecer a cada membro do I3E e de seu ramo estudantil na Veiga. Aline Silva Lima, Carlos Davi Bogarinha Velaneda, Fábio Muniz de Barros, Helena Luísa Leitão de Oliveira, Lucas Silva Castro, Rafael Vieira Campista, Tainá da Silva Pinheiro, Tiago da Silva Amorim, e ao coordenador de elétrica, Cláudio Marques, que não só permitiu o apoio direto do ramo estudantil no evento, como aceitou em fazer a maior semana de engenharia que já tivemos na Veiga, e virtual. Né? Tivemos aula até sábado, pela primeira vez. Então é isso. Procure os voluntários do I3E na Veiga, busque informações nas redes sociais do ramo e seus capítulos, capítulo de Power Engineer Society, o capítulo I. Seja membro do I3E, que é do seu futuro que a gente está falando. Por fim, citando uma das nossas ilustres professoras, a professora Rita Figueiredo, a 7ª semana do CEL UVA, né, da Semana de Engenharia da Veiga, criou um patamar muito elevado das semanas de engenharia. As próximas estão com um grande desafio a cumprir. Mas é isso, né? Engenheiro vive de desafio. Obrigado a todos. Uma boa tarde, bom final de semana e até a próxima. Muito obrigado, professor Eric, pelas palavras. Nossos amigos, colaboradores aí do
do ramo estudantil, que o professor Eric acabou de citar, vão estar entrando aí na sala para dizer umas palavrinhas de agradecimento. Enquanto eles entram aí, eu também gostaria de agradecer, não só aos professores, como eu agradeci anteriormente, mas aos palestrantes, que também, como o professor Eric disse, disponibilizaram um pouquinho do tempo deles para nos prestigiar, e hoje o tempo é muito valioso. Agradeço enormemente ao mestre Edgardo, lá de Madrid, que conseguiu fazer esse link com a gente e fazer essa palestra que nos acrescentou muito. E também ao nosso coordenador e professor de elétrica, Cláudio Marques, que também nos apoiou super nessa semana de engenharia. E como o professor Eric disse, é a primeira virtual, né? Tivemos todas as outras presenciais, mas devido ao momento, teve que ser virtual. Foi muita correria, muito trabalho. Espero que todos tenham gostado dessa semana e que ano que vem a gente possa fazer outra. Agora eu vou deixar aí as palavras com a nossa presidente do ramo estudantil do 3EA-UVA, Aline Lima. Fica à vontade, Aline. Ela não consegue falar. Aline. Então, Helena, por favor, é porque ela está fazendo stream. Aí ela colocou silêncio lá, porque senão vai duplicar tudo. Tá ok. Então, Helena, por favor, que a nossa presidente aí do I, e que vocês conheceram bastante aí durante essa semana. Por favor. Aline, se você puder falar, depois você avisa, hein? Mas eu vou dar uma palavra que ela não vai poder falar. Vou falar rapidinho, só acrescentando ao que o Eric falou, porque ele já falou tudo. Só que a experiência que eu acho que todo mundo teve aqui foi muito além do que a gente esperava. A gente teve gente saindo da zona do conforto radicalmente. A Tainá já é formada, a gente tem o Fábio Muniz, que ainda está no básico, né? Ainda não está no ciclo da engenharia mesmo. E a dedicação, a Aline tentou organizar a gente, tentou botar todo mundo, cada um no seu quadradinho, mas só que a coisa foi tão natural, o trabalho lindo da Aline de tentar organizar, a gente entendeu no mesmo minuto. Então, a gente conseguiu ter educação até nos conflitos que a gente teve. Foi um aprendizado espetacular. Se eu pudesse, eu levava todo mundo para trabalhar onde eu estivesse, porque é incrível, impressionante. E, particularmente, eu peguei carona nesse processo que já vem, né, é o sétimo período, é a sétima edição do evento, e eu tinha um sonho. Desde o início eu falava para o Cláudio, eu quero falar para o pessoal de comercialização, quero falar para o pessoal de operação, para passar um pouco das coisas que a gente não tem ali, porque a gente está focado no sistema de potência. E foi muito além do que eu poderia imaginar. Quando eu pude trazer gente do setor para falar o que eu gostaria, muito melhor, né, do que eu que ainda estou me formando, mas enfim, foi muito bom. É o que eu tinha para falar, gente. Agradecer muito a todo mundo que pôde ver e pôde contribuir de alguma forma. Muito obrigada. Quem quer falar agora um pouquinho? Opa! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aproveita, Carlos. Carlos, fica à vontade aí para agradecer a galera aí pela semana. As palavras são suas. Perfeito. Então, primeiro eu queria agradecer aí a Aline, que foi o primeiro contato que eu tive aí com todo mundo. Na verdade, a ideia da palestra até partiu dela, né? Então, dela e a gente conversando. Então, agradeço muito a Aline e, claro, a todo mundo da I3E pelo suporte, pela ajuda durante essa semana, não só na minha palestra, como nas outras também. Eu não sabia quase nada, então a ajuda de vocês foi essencial. Agradeço também ao professor Eric aí pela mentoria aí no I3E. E é isso, pessoal. Estou muito feliz, realmente. Minha primeira palestra dava assim para o resto da vida no coração, realmente, porque eu comecei a introduzir agora, sendo a primeira palestra, e vou tentar levar isso para a vida mesmo, porque é uma coisa que eu quero ser no futuro professor também. Então,
eu acho que é o caminho mesmo. Então, agradeço aí a todo mundo. E é isso, pessoal. Meu agradecimento é esse. Thiago, Tainá, Fábio, se quiserem, fique à vontade. Bom, pessoal, agora oficialmente eu sou a única formada, né, desse time maravilhoso. E eu acho que esse ano vai ser finalmente a minha despedida, que era para ter sido ano passado, mas pelo N motivos não podia acontecer, né, enquanto eu era aluna da Veio. Mas como aluna, como membra do I3E, só como voluntária, né? Eu espero na próxima edição poder participar como palestrante, poder trazer outros conteúdos para vocês. Eu sempre vou estar aqui disposta, como eu sempre tive, eu participo disso aqui desde 2016, então isso aqui virou parte de mim, virou eu, conteúdo, Tainá, assim, é uma coisa que eu gosto muito, eu aprendi muito disso aqui. Eu pude passar um pouco para as meninas, né? A Helena me mandou um textão, cara, tá maneiro. Eu falei, Helena, você tá muito mais do que eu pude pensar, vocês mandaram muito bem. Você e a Helena, você não tem um ponto e nem uma vírgula para falar. Assim, eu tenho 2 mestres aqui, o Ediz e o Eric, o Eric, todas as dúvidas que eu tinha, o Ediz também, assim, são 2 caras sensacionais. O Eric, tudo que eu tive de dúvida sobre a minha iniciação científica, para eu poder dar a entrada para o mestrado, ele foi sempre presente. E esse time todo, né, galera? Não tenho o que falar para vocês. Agradecer também ao pessoal que acompanhou. É muito importante ver o desempenho de vocês. Eu sempre falei isso, até nos grupos de WhatsApp, que a Semana de Engenharia Elétrica ela é feita de alunos para alunos. Por mais que o nome da Veiga seja falado, a gente faz para gente. Conhecimento é passado de aluno para aluno. A gente tenta sempre trazer gente de fora, porque a faculdade ela tem 4 paredes, mas o campo universitário ele é muito amplo e o mercado de trabalho, então, nem se fala. Então, a experiência que a gente troca durante esses 7 anos de convivência, desses 7 anos de semana de elétrica, essa abrangência, tanto que a Solarize, o projeto da Solarize dentro da Veiga de Almeida veio de um projeto nosso que a gente conseguiu, junto com a Veiga de Almeida, trazer para os alunos, para poder fazer dentro da faculdade. Então, assim, não é só a palestra, não é só... A gente traz muita coisa que vocês não fazem ideia do que acontece nos bastidores. Então, assim, é muito gratificante para mim hoje que estou finalmente me despedindo, mas, assim, fica esse orgulho, essa satisfação e esse dever cumprido, sabe? De poder ter participado, feito parte disso aqui. E eu espero que a galera daqui para frente possa dar continuidade. E é um prazer muito grande poder ter feito parte disso aqui com vocês. Thiago, Fábio, vocês têm algumas considerações aí? Depois da única formada, né? Vou falar, eu que sou provavelmente está mais longe de me formar. É muito gratificante ter feito parte dessa Semana da Engenharia, minha primeira que eu participei, pelo menos ativamente. Eu agradeço muito pela oportunidade para a Aline e para o professor Eric Delvisio, que inclusive eu acabei entrando aqui meio que sem querer com o professor Delvisio, me confundindo, achando que eu já estava fazendo parte. Então eu descobri e acabei entrando, então foi uma feliz engano, foi um feliz engano. E eu quero agradecer a vocês todos que participaram, que me ajudaram a fazer parte, a entender, ao Carlos pela palestra, que foi muito bom trabalhar com ele, a Aline por estar sempre lá conversando comigo, me ajudando, me guiando, e também a todo mundo que acompanhou. Eu estou só no 3º período ainda, então espero continuar ainda muito mais tempo aqui trabalhando com vocês e levando isso para frente. Então, muito obrigado. Gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, pode falar. O problema é que eu me ouço também. Gente, foi um prazer, foram muitas experiências que não foram esperadas, assim, foi uma delícia e eu vou parar por aqui, senão eu vou falar sanduíches.
Pessoal, pelo que vocês viram, impactou a gente bastante essa semana aí, tanto da forma de trabalho quanto emocionalmente. E foi de grande valia, muita importância isso daqui. E agradecer a todos mesmo que fizeram parte desse evento, tanto aqueles que assistiram, que fizeram palestras, que estavam nos bastidores nos apoiando, que foram mediadores, ao nosso colega aí, Carlos, que palestrou e ainda é um estudante, é um aluno aí da Veiga, e isso mostra como a equipe está bem diferenciada. E agradeço mesmo por tudo. Alguns lembretezinhos aí, para não se preocuparem com os brindes ou os certificados, que a partir de semana que vem a gente está trabalhando aí para entregar a todos. Ok, galera, muito obrigado. Se Deus quiser, ano que vem teremos mais uma semana de engenharia elétrica aí para todos poderem usufruir. Muito obrigado. Parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Parabéns a todos aí. Parabéns, Obrigado. gente. Foi muito bom.